vem aí uma disputa que promete ser muito quente, porque de um lado tem o consórcio do Flamengo com o Fluminense, que já cuida do Maracanã hoje. O Vasco fala em participar dessa disputa junto com a W Torre, que tem a Arena do Palmeiras em São Paulo, e vocês também estão nessa disputa. Como é que vocês acreditam que vai ser essa disputa pelo Maracanã? E no seu caso aqui, né, nós não estamos com as outras duas partes de disputa, mas como é que vocês pretendem apresentar uma proposta que seja viável e vantajosa para o Maracanã? Olha, vai ser uma disputa que vai seguramente marcar o destino que o futebol brasileiro vai seguir nas próximas décadas, porque ela vai responder algumas perguntas fundamentais. Primeiro, o Maracanã é de algum clube ou o Maracanã é do futebol brasileiro, é do futebol carioca? Eu acho que essa é uma decisão importante que tem ramificações, não tem resposta certa, hein? Tem ramificações para o futuro muito grande. A gente acredita, a gente aposta, a gente defende que o Maracanã é do futebol brasileiro, é do futebol carioca, é um patrimônio do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, você imagina, é o Cristo, é o bondinho, é a praia e é o Maracanã. Não necessariamente nessa ordem. Para muito turista, até o Maracanã vem antes de algum dos outros monumentos que eu acabei de citar. O Maracanã, se a gente vai para fora do Brasil e fala com qualquer garoto que gosta de futebol jogando uma pelada no interior da África, no interior da Ásia, você fala de Pelé, ele sabe quem que é. Você fala de Maracanã, ele sabe quem ele é. Ele não tem o mesmo reconhecimento com os clubes brasileiros. O Maracanã é reconhecidamente o maior estádio de futebol. Eu acho que ele tem que continuar como um estádio do futebol brasileiro. A gente acabou de ter aqui a final da Libertadores. Ele tem que ser um palco onde os grandes eventos do futebol mundial aconteçam. E tem que ser a casa de todos os times cariocas. Indo para a parte um pouquinho mais prática, nós temos uma proposta. A nossa proposta é que todos os times do Rio poderão e deverão jogar no Maracanã. Os 4 grandes com uma prioridade maior e dentro dos 4 grandes, os times que não têm estádio, como Flamengo e Fluminense não têm estádio de porte, têm uma prioridade a mais nas datas. Então a ideia é que o Flamengo possa jogar os seus jogos lá, o Fluminense possa jogar, o Vasco, quando precisar, quando for um jogo que não cabe em São Januário, vai para o Maracanã, e o Botafogo, se tiver alguma dificuldade no Engenhão, de agenda, de data, de reforma, de show, que se sente em casa também no Maracanã. O Maracanã, por muitos anos, foi de todos os times do Rio. A gente acha que esse foi o período áureo do Maracanã e a gente quer resgatar isso. E, além disso, a gente vai trazer para o Maracanã essa proposta de gerar turismo, de gerar negócios, a comunidade da Tijuca vai ter um ponto de referência. O que pode ser feito no Maracanã quando se pensa naquilo que vocês têm feito na Arena de Brasília? O que pode ser feito, o que pode ser pensado em paralelo para o Maracanã? Olha, a gente tem, por exemplo, como eu já falei, o Esfera, que são escritórios dentro do estádio. Eu tenho certeza que no Rio de Janeiro tem dezenas de empresas, dentre as milhares, dezenas de milhares de empresas que estão sediadas no Rio de Janeiro, a gente vai encontrar 50 ou 100 que têm o interesse em ter seu escritório dentro do estádio de futebol, de apresentar no seu cartão o Maracanã, de colocar na sua imagem institucional, estou no Maracanã. A gente vai ter que achar essas empresas e levar para lá. Eu tenho certeza que tem também dezenas de restaurantes que estarão interessados em colocar lá e que o público do entorno, seja da Tijuca, seja da cidade do Rio de Janeiro, seja do estado, seja dos turistas, vão gostar de ir lá almoçar, jantar. A gente criou sempre um clima que é meio balada, mas não é muito balada, mas também não é um restaurante tradicional. Quem não conhece, vá conhecer o nosso Mané, vai ver que é um negócio muito legal. Isso dá para levar para o Rio de Janeiro, cai muito com esse perfil descontraído, alegre, extrovertido do carioca. Então esse é um outro produto que vai muito para lá. A gente tem um outro produto que chama Modesto, que é uma casa noturna voltada para garotada, público de 20 a 30 anos, com música
shows de até 3, 4 mil pessoas. Isso também dá, a gente até já viu alguns lugares lá que dá para levar. Isso também não atrapalha em nada o futebol, mas gera um conteúdo adicional. No Maracanã, a gente acredita que tem que melhorar muito o museu. O Maracanã, como eu falei, é um destino internacional. Qualquer turista que vem ao Brasil sabe o que é Maracanã. E o museu não está à altura, o museu precisa ficar melhor, a gente precisa melhorar a experiência. A gente tem uma série de outros conteúdos do Rio de Janeiro que hoje o turista não consegue experimentar. Por exemplo, o carnaval. A gente quer levar uma experiência de carnaval, ou uma desfile de quadra, ou um ensaio. Já começamos a conversar com algumas escolas de samba, mas ter uma experiência de carnaval, talvez no Maracanãzinho, talvez uma área ali em torno do Maracanã, para o turista que quiser ir comer uma feijoada, ver um pouco de futebol e ver o samba, ele vai ter ali a versão compacta. Ele tem 1 dia, 2 dias para conhecer o Rio de Janeiro. Se ele passar uma tarde, uma noite com a gente, ele vai conhecer todos os aspectos da cultura. Mas vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Do outro lado, devem ter Flamengo, Vasco, Fluminense dizendo o seguinte: o Maracanã foi construído para o futebol e o futebol é a prioridade. E certamente na cabeça dos clubes deve vir o pensamento: nessa prioridade, o melhor é que esteja com os clubes. Como é que vocês contradizem a visão dos clubes a respeito desse modelo de gestão? Olha, os clubes estão certíssimos. O Maracanã é o templo mundial do futebol e vai continuar sendo. Não quer dizer que ele não possa ser mais, que ele não possa ir além. Mas 70, 80 datas para o futebol estão garantidas, estão mantidas. A nossa proposta vai ser muito clara nisso. O futebol sempre vai ter a prioridade. Agora, fora de temporada, ou encaixar um show que seja importante para a cidade do Rio de Janeiro. A gente vê hoje muitos shows com dificuldade de ir ao Rio de Janeiro porque o artista não aceita não tocar no Maracanã. Um artista internacional, às vezes fala: olha, ou eu vou no Maracanã, não vou num outro. Com todo o respeito ao Engenhão, mas o maior estádio é o Maracanã. Se o cara não vai ao Maracanã, ele não vai ao Rio de Janeiro. Então, tem eventos que são importantes para o Rio de Janeiro, são poucos, mas são relevantes. Agora, no dia a dia do futebol, a nossa proposta é que os times continuem tendo o Maracanã como a sua casa, a bilheteria vai continuar com os clubes, a tiqueteira vai continuar cada clube com a sua, o serviço de catraca, de posso ajudar, a operação no jogo, no dia de jogo, vai ser de cada jogo, de cada time. E a gente não quer mudar isso. Quer dizer, o time vem, se sente em casa, pode customizar vestiário, pode acertar a iluminação, pode colocar bandeira. O time mandante vai se sentir em casa. O que vai acontecer é que a cada jogo vai trocar esse cenário do estádio. A gente tem tido relações um pouco mais pacíficas e relações um pouco mais turbulentas entre as concessionárias, entre as construtoras e entre os clubes de futebol. Tivemos, por exemplo, uma relação muito conflituosa entre o Cruzeiro e a Minas Arena, que administra o Mineirão. Por exemplo, a gestão do Cruzeiro reclamando muito que a relação era muito boa para a concessionária e era muito ruim para o clube. Como garantir, num processo de concessão, como que há em Brasília, como que pretende ser feito no Rio de Janeiro, que a concessão atenda também o clube de futebol e atenda, por fim, também o Estado, que acabou investindo muito dinheiro nesse processo, como foi em Brasília, como foi em Minas, como foi no Maracanã. A gente tem sempre que lembrar que, no fim das contas, tem dinheiro público envolvido ali, que esse dinheiro precisa ser, ele precisa retornar à sociedade para pagar o hospital público, para pagar a estrada, para pagar a escola pública, porque tem dinheiro público ali. Tem dinheiro, é um patrimônio público, a gente entende e concorda que é um patrimônio público, não é um patrimônio de ninguém, e por isso que ele tem que ter um gestor que o trate com a admiração e o respeito que ele precisa ter. Como é que a gente vai fazer com os times de futebol? A gente vai ter na nossa proposta, eu vou te contar aqui, não vou te dar os números porque ainda vamos colocar, mas a estrutura da proposta, acho que a gente pode falar aqui para os amigos da CNN, que a gente vai ter um preço tabelado para o jogo do estadual, jogo do Campeonato Brasileiro, jogo de Libertadores. O preço é tabelado, é igual para todos, é um preço muito
atraente, porque a gente quer volume, a gente quer estar com o estádio cheio, e o time tem todo o custo de operação. Então, se ele vai fazer bilheteria a mais ou a menos, não tem. Eu acho que essa transparência, essa gestão conversada, a gente trazer a Federação Carioca mais para perto para ajudar a mediar ou apaziguar esses conflitos, a gente espera que os conflitos e as disputas fiquem destinadas ao gramado, que é onde os times devem brigar, né?